para que você abra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24 e 25. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25. Eu peço que vocês me ajudem em oração para que eu possa transmitir exatamente aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Que eu não venha nem a falar menos e nem a falar mais, mas exatamente aquilo que Deus colocou no nosso coração nesta manhã para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. 2 Reis capítulo 6, 24 diz: depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Em algumas traduções está: e ele cercou a cidade de Samaria. E houve grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram, ou seja, cercaram a cidade, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quantos podem dizer amém a esta palavra? O que eu quero trazer para você hoje de manhã é que nós vivemos em tempo de guerra. Talvez você não tenha se dado conta disso. Talvez nas tuas férias, nos teus momentos de lazer, quando você está descansando em casa, talvez você não tenha tido a dimensão da guerra espiritual que paira sobre as nossas vidas. É uma guerra do mal contra o bem. É uma guerra do inimigo contra o próprio Senhor Jesus. É uma guerra contra os nossos relacionamentos. É uma guerra contra as nossas amizades. É uma guerra contra as nossas finanças. É uma guerra contra o nosso serviço na casa do Senhor. É uma guerra contra a nossa família. E a palavra de Deus diz que o ladrão, ele não veio senão para matar, para roubar e para destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna para as nossas vidas. E nós temos que conviver com esta guerra. E o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração de uma estratégia que o inimigo usa, muitas vezes, para destruir famílias, destruir finanças, destruir chamados, destruir pessoas, destruir casamentos, destruir relacionamentos. É uma estratégia que vem há muito tempo atrás. A palavra de Deus aqui nos diz que o rei da Síria, ele estava em guerra com o povo de Israel, com o reino do norte, que tinha sua capital como Samaria. Lembre-se que depois do rei Salomão, o reino se dividiu em dois. O reino do sul, que era formado por 2 tribos, Benjamim e Judá, e tinha a capital Jerusalém. E o reino do norte, que eram as demais tribos, as 10 outras tribos, que fizeram a sua capital de Samaria. E ali estava um rei inimigo, o rei da Síria, que queria conquistar o reino do norte, que era o reino de Israel. E nós vemos que ele usou uma estratégia bastante antiga, mas que o inimigo usa até os dias de hoje. O que eles faziam antigamente para conquistar uma cidade? Eles iam com os seus exércitos, e a Bíblia diz que Ben-Hadad foi com todo o seu exército. Ou seja, ele não mandou um grupinho para estar ali guerreando para conquistar a cidade de Samaria. Não, ele mandou todo o seu exército para aquele lugar e mandou sitiar aquela cidade, mandou cercar aquela cidade.
E essa era uma estratégia que os exércitos usavam. Para quê? Para promover o isolamento daquela cidade. Preste atenção, eu vou repetir. Para promover o isolamento daquela cidade. E eu quero te dar uma palavra da parte de Deus nesta manhã. Não deixe o inimigo te isolar. Não deixe o inimigo cercar a tua vida. Aleluia. Não deixe que ele venha a cercar a tua casa, nem as tuas finanças, porque o objetivo dele sempre foi isolar as pessoas. Mas eu quero te dizer, você não foi chamado para viver isolado. Você não foi chamado para viver sozinho ou sozinha. Você foi chamado para fazer parte de uma família, a família de Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que nós somos a família de Deus. Você faz parte de uma família. Olha para o teu vizinho e diga: você faz parte dessa família. Você está entendendo? Tanto é que a Bíblia fala que nós todos, aqueles que aceitaram a Cristo, somos feitos filhos de Deus. Nós somos como irmãos de Jesus. Nós fazemos parte da mesma família. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que muitas vezes o inimigo tem pressionado tanto algumas pessoas, algumas famílias, com o intuito de isolar essas famílias, isolar estas pessoas. Para quê? Porque quando você está isolado sozinho, você fica mais fraco. Mas quando você está no meio do povo de Deus, aleluia, Deus está aqui, Deus habita nesta família. Então olha para o teu vizinho e diga: não se isole, irmão. Você está entendendo? Nós somos tão pressionados durante a semana e durante um tempo da nossa vida, que às vezes a gente não suporta aquela pressão, e a gente vai se isolando, a gente vai se afastando, a gente vai dizendo assim: olha, deixa eu aqui quietinho, que eu vou passar as minhas lutas aqui quietinho. Mas o teu lugar não é isolado, o teu lugar não é estar sozinho. O teu lugar é aqui, é no meio do povo de Deus. Portanto, o Senhor está dizendo para você: a estratégia que o inimigo está usando na tua vida é cercar a tua vida, é cercar a tua família, é cercar as tuas finanças, é cercar o teu chamado, para te isolar, para te afastar. Por quê? Porque quando aquela cidade era isolada, o inimigo ele tinha propósitos. Entenda que o exército da Síria, quando ele isolou, ele cercou a cidade de Samaria, ele queria, na verdade, enfraquecer aquela cidade. Ele queria conquistar aquela cidade sem derrubar um bloco, uma pedra. Por quê? Porque quando o exército cercava uma cidade, quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Ficava lá preso. E isso causava um estado emocional profundo sobre aqueles que estavam dentro do cerco do inimigo. As pessoas começavam a ter surtos emocionais, surtos psicológicos. As pessoas começavam a desanimar, a ter medo. As pessoas começavam a ter aquele pânico, aquela ansiedade. Outras pessoas começavam a ter depressão. Por quê? Porque eles não podiam sair daquele lugar. Os alimentos não podiam chegar até aquele lugar.
Eles estavam, na verdade, isolados. Eles estavam cercados pelos inimigos. Mas havia um profeta em Israel, aleluia. E a palavra do profeta era a seguinte: resiste, 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 porque Deus vai dar vitória, aleluia. Resiste, resiste, porque a situação vai mudar. Resiste, resiste, porque Deus vai mudar a tua história. A palavra de Deus nos diz que o alimento começou a ficar escasso. E essa era uma estratégia, porque não podia entrar alimento na cidade. E os alimentos que estavam dentro da cidade iam se acabando. E o exército que estava do lado de fora não tinha pressa de sair. Eles podiam ficar lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que as pessoas viessem a se render. O objetivo daquele exército sírio era que o povo de Deus se rendesse. O objetivo do inimigo da tua vida é para fazer com que você se renda, é para fazer com que você se isole, é para fazer com que você tenha depressão, é para fazer com que você esteja separado e afastado de tudo, é para fazer que você tenha pânico, medo, ansiedade. Mas há uma palavra que pairava sobre aquela cidade, uma palavra profética que dizia: resista, resista, porque Deus vai te dar vitória. Olha para o teu vizinho e diga: resiste. Não, se você falasse resiste para mim desse jeito, eu já estava saindo correndo da cidade. Resiste. Olha para o teu vizinho e diga: resista. A Bíblia fala que uma cabeça de jumento custava uma fortuna. Imagina, o jumento já era um animal imundo, proibido de ser comido. Mas no tempo de fome, da crise, eles comiam até o jumento. E a cabeça do jumento valia uma fortuna. Vamos dizer que valia uns 500 euros hoje, o quilo da cabeça. O que você vai fazer, pastor, com uma cabeça de jumento? A palavra de Deus diz que outra fortuna era esterco de pombos. Imagina como é que estava inflacionado aqueles preços, a economia inflacionada. Não tinha comida para ninguém. E era isso que o inimigo fazia, era isso que ele queria. Porque ele, isolando as pessoas começam a se afastar e começam a deixar de comer. Você está entendendo? Leve isso agora para o lado espiritual. Aleluia. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, aleluia, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. E nós estamos falando aqui de uma maneira espiritual, para que você entenda. As pessoas que aceitam o isolamento, aceitam o cerco do inimigo, eles acabam tendo fome, mas não é uma fome física, é uma fome da palavra, aleluia, porque é a palavra de Deus que te alimenta, é a palavra de Deus que dá força para a tua vida, é a palavra de Deus que vai fazer com que você continue, é a palavra que vem até você e você sai daqui animado, porque dizendo: eu vou vencer essa crise, eu vou resistir a esse inimigo. É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que traz a bênção sobre você. Mas quantas pessoas que não suportam a pressão e começam a se isolar e acham que vão conseguir alguma coisa sozinho e começam a se afastar. Elas podem até estar satisfazendo o seu corpo, a sua carne, mas o seu espírito fica fraco.
A sua alma enfraquece, porque não está recebendo o alimento do alto. Aleluia. Mas nesta manhã você está recebendo a palavra de Deus para a tua vida. É uma palavra que vai te edificando, é uma palavra que vai consolando, é uma palavra que vai te animando, é uma palavra que vai dizendo: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. O profeta falava para o rei: rei, não ceda, resista, porque Deus vai mudar esta situação. Eles passavam tanta fome que chegou ao ponto de uma mulher cozinhar o seu filho e dar para uma outra mulher compartilhar para comer. E no dia seguinte estavam combinando de cozinhar o outro filho para também dividir o alimento. Veja que estado que aconteceu. Sacrificavam seus próprios filhos, sacrificavam as suas próprias famílias, por causa que o inimigo estava cercando. Oh, aleluia. Não sacrifique a tua família, não sacrifique os teus filhos. Aleluia. O Senhor vai mudar a situação, o Senhor vai mudar a situação. Aleluia. Resista, resista. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Efésios 6, quando vai falar da armadura de Deus, está dizendo: resistir nos dias maus. Aleluia. Sabe o que é resistir? É você ficar lá na tua posição. Ninguém vai te mover, nem para a direita e nem para a esquerda. O inimigo vem avançando, mas você permanece. O inimigo vem lutando, mas você permanece. O inimigo vem com as armas dele, mas você está coberto com a armadura de Deus sobre a tua vida, e você resiste. Mas o que nós vemos hoje é o contrário. Às vezes as pessoas: pastor, não posso ir da igreja hoje, porque eu tenho um problema assim. Pastor, eu estou me afastando um pouco da igreja, porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. O Senhor está dizendo para você: não se isole, não caia na estratégia do inimigo. Pelo contrário, venha se juntar à família de Deus, venha estar junto com a família de Deus. Aleluia. Porque na família um ajuda o outro, um ora pelo outro, um edifica o outro, um dá paz para o outro, um dá força para o outro. Aleluia. Um anima o outro. Você está desanimado, eu vou orar para você, mas você vai sair daqui animado. Você está doente, mas eu vou orar por você e você vai sair daqui com saúde. Você está com problemas, nós vamos orar juntos para que Deus venha e trate do teu problema. Diga para o teu vizinho: não se afaste. Você tem alimento dia e noite. Aleluia. Uma outra estratégia que o inimigo usava, sabe o que era? Envenenar a água que passava para dentro da cidade. E eu acho isso bem interessante, porque eles iam nas fontes e envenenavam as fontes que corriam para dentro da cidade. Quem estava dentro da cidade tinha sede, mas quando bebia daquela água envenenada, morria. E era isso que o inimigo queria. E o Espírito Santo de Deus está te dizendo hoje: de qual fonte você está bebendo a água? De qual fonte você está matando a tua sede? Porque nós cantamos aqui hoje: a fonte é Jesus. Aleluia. As meninas dançaram aqui, que estavam à beira de um poço, e de repente um judeu chegou ali, e aquela mulher estava tirando água do poço, e aquele judeu que era Jesus chegou para ela em Samaria. Aleluia, em Samaria. E aí ele perguntou, ele disse assim: olha,
tem uma coisa: se você beber desta água, você jamais terá sede. A fonte é Jesus. Qual fonte você tem matado a tua sede? A fonte das redes sociais? A fonte do YouTube? A fonte do Instagram? Mas lá, pastor, tem pregações muito boas, tem. Mas tem muita água envenenada. Tem muita heresia. Tem muito falso profeta. Mas você, sabe o que? Jesus te escolheu para beber da fonte. Que fonte? Da fonte dele. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Aleluia. Diga para o teu vizinho: não beba da água envenenada, irmão. Tem muita gente que está bebendo de água envenenada. Você não precisa ir para a igreja para resolver teu problema. Você não precisa de pastor. Você não precisa de oração. Se você não tomar atitude, Deus não vai fazer nada, meu querido. É tudo água envenenada, sabe? Porque Jesus, ele tem um compromisso com você. Se você tiver um compromisso com ele, aleluia. Mas beba da fonte certa. Beba da fonte de água viva. A fonte que cura. A fonte que verdadeiramente mata a sede, que é Cristo Jesus. Diga para o teu vizinho: não se isole. Diga para ele: não se afaste. Beba da fonte. Coma da palavra. Aleluia. Você sabe o que o inimigo fazia também? E se você gosta de assistir alguns filmes da época medieval, você vai concordar comigo. O inimigo sempre fazia o quê? Ele pegava cadáveres, pessoas que já tinham sido atacadas por pragas, e pessoas que estavam já em estado de decomposição. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam esses corpos cheios de pragas, de doenças, corpos mortos, e jogavam para o lado de lá do muro da cidade, para dentro da cidade. E quando aqueles corpos caíam dentro da cidade, aqueles corpos, sabe o que faziam? Espalhavam doença, espalhavam praga, espalhavam mortandade sobre toda aquela cidade. Os insetos, as moscas, os vermes tomavam conta daqueles corpos e iam para a cidade e levavam doença, levavam enfermidade para dentro da cidade. Sabe o que é? Muitas vezes o inimigo quer fazer isso com você. Joga corpo morto do teu lado, joga gente morta do teu lado, joga gente cheio de pecado do teu lado. Sabe por quê? Porque a morte pega, a doença vai pegando, aquele estado de podridão vai alcançando as pessoas, e as pessoas iam morrendo. Mas nós estamos falando aqui da parte espiritual. Quando você anda com morto, você também começa a morrer. Quando você anda com doente espiritual, você começa também a ficar doente. Mas o Senhor, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele anda do seu lado. Aleluia. Diga para o teu vizinho: larga o corpo morto, irmão. Aí a gente está passando por problema no casamento, já está difícil, aí tem um corpo morto do nosso lado. Aí você vai falar: eu não sei o que eu faço no meu casamento. Aí o corpo morto, sabe o que ele vai fazer? Estender a mortandade para você. Ele vai dizer assim: se separa, divorcia. Tem tanta gente aí que ia querer você. Você tem direito de ser feliz. Você tem direito de ter uma outra vida. Sabe o que é isso? É corpo morto envenenando outro corpo. Olha para o teu irmão e diga: está difícil a palavra hoje, irmão. Está pesado. Pesado. Ah, pastor, mas eu não posso ter contato? Pode.
Você não pode só conviver com o corpo morto, porque senão você vai morrer também. Porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância para você. Jesus veio para te dar alegria. Jesus veio para te dar paz no coração, aleluia. Jesus veio para fazer de você um vitorioso e uma vitoriosa, aleluia. Mas você está com o corpo morto do lado. É hora de ficar longe. Fica longe. Tenham pessoas ao teu lado que contribuem para você ter uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Tenham pessoas do teu lado que orem por você, que abençoem a tua vida, aleluia. Tenham pessoas do teu lado que vão dizer assim: olha, eu profetizo em nome de Jesus que essa circunstância vai se resolver. Eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou jejuar pela tua família, eu vou abraçar você, eu vou tomar um café com você lá na tua casa, mas eu vou para te abençoar, aleluia. Eu vou para chorar junto com você. Tenha gente do teu lado que chora quando você chora e ri quando você ri, aleluia. Eu vou terminando já. Mas se livra do corpo morto. Diga para o teu vizinho: se livra do corpo morto. Você anda com gente que adultera, o adultério vai pegar em você. Você anda com gente que se prostitui, vai pegar. Você anda com gente que fala palavra feia, daqui a pouco você está falando palavra feia também. Porque o corpo da morte vai estendendo as suas enfermidades e vai trazendo para a sua vida. Por isso que você não pode viver isolado. Por isso que a estratégia do inimigo tem que ser vencida nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia. Levante a tua mão e diga: eu vou resistir, em nome de Jesus, a todo cerco do inimigo na minha vida, a todo cerco na minha família, aleluia, a todo cerco nas minhas finanças. O inimigo cerca a tua finança, o dinheiro não vai dar, mas você sabe que você tem um compromisso com a casa de Deus. Mas o inimigo está te cercando, e você fala: se eu cumprir o meu compromisso, vai faltar. Mas não. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O inimigo te cerca em todas as áreas, para que você se isole, para que você se afaste do corpo de Cristo. Mas nesta manhã, a estratégia do diabo está sendo revelada, e quando a gente joga a luz nas trevas, aleluia, nós vencemos pelo poder do nome de Jesus. Mas você vai perguntar: pastor, como é que eu vou vencer essa situação? E lá em capítulo 7 de 2 Reis, eu quero que você leia comigo. Aleluia. Versículo 1. Vamos lá, 2 Reis 7, 1. Então, não, 2 Reis 7, 1. Você pôs ao contrário. Capítulo 7, versículo 1. Isso, agora sim. Então, o então estava certo, né, gente? Então, Eliseu disse. Lembra quando eu falei? Tinha um cerco. Dentro desse cerco estava a cidade de Samaria. Dentro da cidade de Samaria tinha o povo, tinha o seu rei, mas tinha o profeta. Tinha uma voz profética lá no meio, aleluia.
Cada vez que você vem aqui, aleluia, você toma posse de uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, aleluia. E você crê, e você anda aquela semana com aquela voz profética no teu coração, dizendo: algo vai acontecer. Olha só o que o profeta disse: ouçam a palavra do Senhor, aleluia. Olha para o teu vizinho e diga: ouça o que Deus vai falar. O profeta, movido pelo Espírito Santo de Deus, tinha agora uma palavra para ser liberada da parte de Deus, aleluia. É por isso que você não pode se afastar, é por isso que você não pode ficar isolado, aleluia. Ah, pastor, mas eu vou ver online. Tudo bem, mas não é a mesma coisa do que está aqui, porque está aqui a unção vem e pega em você, e gruda em você, você sente aquele mover do Espírito Santo na tua vida. Então, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã. Não, você não entendeu. Olha que o profeta diz: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Aleluia. Pastor, como eu vou vencer esse cerco? Primeiro, você vai resistir. Segundo, você vai tomar posse da palavra profética de Deus na tua vida. Irmãos, a gente ouve mensagem o dia inteiro. A gente ouve mensagem de Deus pelos cânticos, a gente ouve mensagem pela internet. Não é verdade? É tanta mensagem que a gente até esquece o que Deus falou com a gente. Semana retrasada eu estava falando aqui. Às vezes a gente agora tem o poder até de escolher a mensagem que a gente quer ouvir, não é? Você abre lá no YouTube: pregação para alegria, aparece umas 200 lá. Aí você roda lá: a alegria do Senhor é essa força. Não, essa eu já conheço, deixa eu ver outra. E vai passando e vai passando. Aí você vê um título bom, né? Eu vou ouvir essa. Aí você clica, aí Deus fala com você: Deus falou comigo, glória a Deus. No dia seguinte você vai ouvir outra mensagem. Já se esqueceu daquela que passou. Não é verdade? Mas a palavra de Deus que vem sobre a sua vida, essa você não pode se esquecer. Porque a Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. A promessa de Deus na tua vida você não pode se esquecer. O chamado de Deus na tua vida você não pode se esquecer. Aquilo que Deus falou com você há anos atrás, você não pode se esquecer. Aleluia. Aquilo que Deus falou com você no domingo passado, você não pode se esquecer. Aquilo que Deus falou na sua família na quarta-feira passada, você não pode se esquecer. Hoje, o que Deus está falando na tua vida, você não pode se esquecer. E o Senhor está dizendo: resista, porque vai chegar a hora, vai chegar o tempo, aleluia, que eu vou inverter a situação, eu vou mudar a situação. Ele falou assim: amanhã, nestas horas mais ou menos, a situação vai mudar. Você não vai precisar mais comer cabeça de jumento. Você não vai precisar mais pagar uma fortuna por estrume de pomba. Sabe o que você vai fazer? Você vai comer a melhor farinha que tem. Aleluia. Oh, aleluia. Tem alguém do norte do país aqui, do Nordeste, que gosta de comer com farinha? Tem alguém? Tem? Oh, aleluia. Deus está falando: olha, meu filho, você vai comer a melhor farinha que tem. Osmar gostou agora, né? Aleluia. Deus estava falando: eu vou mudar a situação. Mas sabe o que é, gente? Tinha um capitão lá que ouviu essa palavra e falou assim: nem se abrir a janela do céu
essa situação vai mudar. Olha para o teu vizinho do lado e diz: sai para lá, incrédulo. Sabe por quê, querido? Porque quando vir a palavra profética sobre a tua vida, vai ser sempre alguém do teu lado que vai dizer: isso daí não vai dar certo, isso daí não vai acontecer nunca, essa tua situação não tem mais jeito, isso daí não vai mudar nunca, nem se Deus descer aqui na terra vivo. Mas eu vou te contar uma novidade: Deus já desceu nessa terra, Deus já foi morto e Ele ressuscitou, e agora Ele está ao lado do Pai para abençoar a minha vida, para abençoar a tua vida. Não duvida, porque tem gente que diz: só para a morte não tem jeito, mas para a morte de Cristo teve jeito. Aleluia. Nem para a morte já não tem mais esperança, não. Jesus ressuscita. Ah, pastor, mas já faz 1 ano. Ah, mas espera. Vai chegar um dia que a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Mas antes disso, aqueles que morreram antes de nós serão ressuscitados, diz a palavra de Deus. Aleluia. Tem jeito sim, o sobrenatural de Deus acontece. Quem olhava para José na prisão falava para ele: não tem jeito, você não vai sair mais daqui. O copeiro saiu, o padeiro saiu, José ficou lá, esqueceram dele. Mas chega um dia que Deus fala: vou mudar essa situação. Você pode até ter falado: Deus se esqueceu de mim, pastor. Não se esqueceu não. Chegou uma hora que Ele diz: eu vou mudar essa situação. Permaneça, resista, não duvida. Diga para o teu vizinho: não duvida, irmão. Aos olhos naturais não tinha como mudar essa situação. Não tinha, gente. Não tinha. Os caras estavam comendo. Não vou nem falar. Os caras estavam vivendo uma vida miserável. Quem olhava: isso não vai mudar nunca, nós vamos morrer de fome aqui. Nós vamos morrer com essa água envenenada, nós vamos morrer com esses corpos fedorentos que estão mortos aí, estão morrendo. Nós vamos morrer assim. Eu vou te dizer: você não vai morrer assim. Esse não é o teu fim, aleluia. O teu fim é de vitória, o teu fim é de bênção, o teu fim é de sobrenatural, aleluia. Em primeiro lugar, resista. Em segundo lugar, receba a palavra profética na tua vida. Sai caminhando com ela de dia e de noite, aleluia. Josué olhou assim e falou: mas Senhor, eu não tenho condição, eu estou com medo. Não tema, medita nesta lei de dia e de noite. Eu vou fazer assim como eu fui com Moisés, vou ser contigo também. Ninguém podia mudar a situação de Naamã. Aí ele foi para o profeta. Pensou que o profeta ia dar uns passes nele lá, orar por ele, pronto, seria curado. O profeta falou: não, filho, mergulha 7 vezes no Jordão. No Jordão? Vou não. Não, mergulha. Porque quanto mais você mergulhar, aleluia, mais saúde você vai começar a ter, mais saúde você vai receber, aleluia. Mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, nada. Mas quando ele mergulhou a 7ª, a lepra que estava sobre a pele dele desapareceu. Sabe o que é isso? É a voz profética falando sobre a vida dele. É o poder sobrenatural de Deus sobre a vida dele. E eu quero profetizar o sobrenatural de Deus na tua vida. Fica de pé, meu querido. Fica de pé, aleluia.